Será que vale a pena mesmo trabalhar nesse ramo de higienização e impermeabilização de estofados? Bom, quais são os ganhos exatamente desse ramo? Em relação, para a gente saber quais são os ganhos exatos, qual é a margem de lucro que a gente precisa saber de duas questões. Primeiro, quais são os custos que a gente tem, quanto a gente vai gastar para manter a nossa empresa e quanto a gente vai gastar para realizar o serviço, que são os custos fixos e variáveis. E segundo, a gente precisa saber quanto eu quero ganhar. Então, a partir do momento que você souber o quanto você quer lucrar, o quanto você quer ganhar, o quanto você quer ter de retirada, de prolabore nessa empresa, você vai saber qual vai ser a tua meta, quais vão ser os ganhos da tua empresa. Porém, uma coisa eu posso afirmar. Primeiro que os ganhos só dependem única e exclusivamente de você. Como eu falei agora, você que vai definir quanto que você vai gastar de custo fixo, né? Que tem uma média, mas você pode definir cortando gastos. Você vai ter que ter o custo variável, que você também pode economizar um pouco, tá? Porque o custo variável inclui alimentação, gasolina e tudo isso é algo que, se você planejar, fizer uma logística da forma correta, traçar uma rota correta e tal, você vai gastar um pouco menos. O ramo de higienização de estofados, primeiro que ele é um setor de prestação de serviço, o lucro é muito alto, o lucro líquido, tá? O custo é muito baixo, então o lucro líquido acaba sendo muito alto. O custo do produto, mesmo que você trabalhe com produto profissional, se você trabalhar da forma correta, teu custo por cliente, por serviço realizado vai ser baixo, tá? Claro que vai ser mais alto do que se você trabalhar com produto não profissional, mas não vem ao caso aqui, isso daí não pode ser levado em consideração, tá? A gente já falou sobre princípios e valores. Essas questões aí de custo fixo, custo variável, a gente vai tratar numa aula falando só sobre o financeiro, mas aqui a gente vai falar sobre quais são os ganhos, e os ganhos eles vão ser melhor do que qualquer CLT, pode ter certeza absoluta, porque higienização de estofados é um empreendimento, e empreendedorismo é a única forma que você tem de ter ganhos infinitos. Digamos assim que o infinito a gente sabe que não existe, mas ganhos fora, além do alcance do que a gente possa compreender no momento que a gente vive hoje. Se você está vivendo uma realidade, você pode ganhar muito mais do que você imagina, do que você é capaz de imaginar dentro da sua realidade com o empreendedorismo. Tá? Não sei se você me entende, mas dá para ganhar muita grana e dá para ter uma qualidade de vida muito próspera, ter tempo para a família, ter liberdade financeira, poder usar o dinheiro da forma mais inteligente, mais tranquila, com calma, porque o dinheiro no empreendedorismo você consegue entender como administrar melhor as suas finanças. A partir do momento que você começa a empreender, você vai aprender automaticamente a mexer melhor com as suas finanças, porque você tem que aprender isso para cuidar da tua empresa, e na tua vida pessoal isso vai interferir também. Então os ganhos do empreendedorismo, eles são muito melhores do que você vender a tua hora para uma outra pessoa. Tá? Você pode ser o médico que ganha 20 mil, ou você pode ser o dono do hospital que vai ter ganhos que vão fugir de vista, né? E você vai contratar um médico que vai ganhar 20 mil. Só por essa comparação a gente já consegue entender que o empreendedorismo sim compensa, e o ramo de higienização de estofados, por ser o ramo no setor de prestação de serviço, é um ramo altamente lucrativo. Só para você ter uma noção, vou calcular aqui e vou colocar na tela. A média hoje de um serviço, vamos ter como tomar como base um sofá retrátil de 2 lugares. Eu sempre gosto de usar o sofá retrátil de 2 lugares como base. Na média aí do Brasil, um serviço profissional para uma higienização, somente a higienização de um sofá retrátil de 2 lugares, ela é de 150 a 200 reais, tá? Esse serviço ele leva em média aí 2 horas, claro, trabalhando da forma correta, tendo um método de trabalho, que é o que você vai aprender aqui no método da Estimato Sofá. Você vai aprender a higienizar um sofá de forma mais rápida e mais profissional do que você possa imaginar, se você já viu algum tipo de conteúdo, tá?
Então, você pode estar ganhando aí. Vamos fazer novamente pensando de forma mais pessimista possível, tá? Que você faça um serviço de R$ 150 em 2 horas. Ou seja, a tua hora ela está valendo R$ 75. Se você hoje trabalha de CLT e você trabalha, vamos mudar o exemplo, 8 horas por dia de segunda a sexta. Se você faz R$ 75 a hora de um serviço, você trabalha 8 horas por dia, você consegue faturar R$ 600 num dia, correto? Se você trabalhar 20 dias no mês, você vai ter um lucro bruto de R$ 12.000. O lucro líquido, tá? O que a gente consegue tirar numa empresa de higienização de lucro, realmente tira os custos fixos, tira o custo variável, dá para ter um lucro de mais de 100%, tá? Então, se você trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, no mês você vai conseguir faturar, vendendo o seu serviço a R$ 75 a hora. A gente vai entender isso nas finanças, como que eu devo cobrar pelo meu serviço, tá? E você vai entender como fazer esse cálculo dessa cobrança, depois não precisa entender agora, mas você ganha R$ 75 a hora numa empresa de higienização. Você vai retirar ali, você vai entrar no caixa da sua empresa R$ 12.000. Os seus custos, vamos fazer um cálculo pessimista, eles são de metade desse valor, você tem um lucro líquido de 100%. Então, isso daqui é algo muito possível, tá? Se você ganha hoje aí os seus R$ 2.000, R$ 3.000 no máximo por mês, vamos botar aqui 3.000, você precisa ir trabalhar 40 horas por mês para conseguir, ou seja, se você trabalhar uma semana no ramo de higienização, utilizando as técnicas corretas, sabendo aonde prospectar os clientes, como vender para os clientes, como abordar o cliente no WhatsApp, como fazer uma negociação, porque existe toda uma metodologia que envolve todos os setores da empresa. E é isso que a gente ensina nos nossos métodos. Tá? Você está no nível principiante, mas tem o nível intermediário e tem o nível avançado. E nos níveis intermediário e avançado, você consegue entender todos esses processos. Aonde prospectar o cliente, como chamar a atenção daquele cliente, como fazer ele sentir o interesse em querer fazer o serviço contigo, como abordar ele no WhatsApp, como fazer o atendimento, como fechar a negociação, como fazer a chamada para a ação de vender o serviço, né? Como fazer um pós-vendas, como fidelizar o cliente. Existe todo um processo que engloba a empresa como um todo, que consegue fazer isso de forma primordial, gastando pouquíssima energia, simplesmente com controles de planilhas, né, processos, contratando outras pessoas e tudo mais. Você consegue fazer isso com o mínimo de esforço possível. Se você fizer isso de forma redonda, você consegue trabalhar uma semana inteira e você tira o teu salário aí de R$ 3.000 que você ganharia numa CLT. Agora, se você vai começar, claro que você vai começar lá no operacional e ao mesmo tempo vai atender, você vai ter que demandar mais esforço e vai ganhar um pouco menos. Às vezes você vai trabalhar somente aos finais de semana. Então, se você trabalhar só aos finais de semana, só no sábado e domingo, e fazer 2 serviços por dia, um sofá de manhã, um sofá de tarde, você vai estar tirando R$ 600 por final de semana. Se você trabalhar todos os finais de semana, você vai estar tirando R$ 2.400 extra por mês. Tá? Então, com certeza, os ganhos são fora da curva do que a gente possa imaginar, do que está ao alcance do nosso imaginário atual. Claro que a gente vai desenvolver esse imaginário implementando uma mentalidade empreendedora, que é o que eu ensino aqui, porém, provando aqui por A mais B, através dessa aula eu quero mostrar que é muito possível, é muito válido, os ganhos são além do que você pode estar ganhando hoje, eu tenho certeza absoluta disso, tá? E quem vai definir esses ganhos é você mesmo. Então, você tem, como já foi falado, pensar como um empresário grande e agir como um empresário grande, mesmo tendo uma empresa de porte pequeno com poucos recursos. Porque assim você vai conseguir gerar valor suficiente para conseguir cobrar o valor correto do teu cliente, cobrar a mais do que o mercado está cobrando
e conseguir aumentar cada vez mais os teus ganhos. Então, se você tira ali R$ 2.400 por final de semana, se você agregar valor à tua empresa e agregar valor ao teu serviço, isso só tende a aumentar. Isso que eu passei, esse cálculo que eu passei é o mais pessimista, é a base de tudo, é o mínimo, tá? Então, lembrando que todos os ganhos que adviem dos seus serviços, reinvista na sua empresa, aplique nela, pense primeiro na tua empresa para depois pensar no teu bolso. A gente precisa pagar um preço para conseguir o que a gente quer, mas eu posso te garantir que vale muito a pena. Nas próximas aulas do módulo 2, onde a gente fala sobre organização financeira e outras questões, eu vou falar como fazer esse controle, como definir qual vai ser a hora do teu serviço, quanto você vai cobrar, e eu vou mostrar um pouco dos ganhos deste Mato Sofá, tá? Para te mostrar que realmente você vai perceber que vale a pena você trabalhar com processos de forma organizada, de forma bem estruturada. Vale a pena você perder um tempo, vamos botar aqui, perder tempo, né, entre aspas, organizando a tua empresa, criando processos para ela trabalhar de forma mais automática, demandar menos esforço e você ter um lucro muito bom. Eu vou te provar isso com os nossos ganhos aqui, você vai ver que vai muito além do que você imagina. Então é isso, não esqueça de fazer a tarefa, clica aqui embaixo do vídeo, faz a tarefa, manda no WhatsApp e vamos para cima. Até a próxima, tamo junto.